continuar nosso estudo no Catecismo Maior. Os irmãos acompanham aí a pergunta 74, foi transcrito aí para o boletim. Continuando nossa série de estudos no Catecismo Maior, ainda no Catecismo tratando a respeito dos elementos da salvação, de como eles são aplicados no coração dos eleitos, a obra do mediador. Então, como que os elementos da salvação são aplicados ao nosso coração, à nossa alma. A pergunta 74 vai trabalhar, nós já analisamos aí a questão da justificação pela fé, e agora o catecismo vai apresentar o outro elemento, que é o da adoção, de como somos adotados na família de Deus, um outro aspecto do benefício da obra de Cristo, que tem a ver com a natureza do relacionamento que Deus vai estabelecer conosco através de Jesus Cristo. A pergunta diz assim: o que é a adoção? Resposta: a adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual em e por meio do seu único Filho Jesus Cristo, todos os que são justificados são contados entre seus filhos, recebem o seu nome, é-lhes dado o Espírito de seu Filho, estão sob o seu cuidado e providência paternais, são admitidos a todas as prerrogativas e privilégios dos filhos de Deus, são feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo na glória. Então, vamos trabalhar aí por parte esta definição do catecismo dos teólogos de Westminster sobre a doutrina da adoção. Primeira coisa importante para nós analisarmos é a diferença entre a justificação e a adoção, em que eles diferem quanto à natureza do benefício, que benefício distingue um do outro, apesar da adoção ser uma consequência inevitável da justificação. Nós estamos falando de elementos que chegam para nós ao mesmo tempo, que chegam juntos, mas são distintos quanto à natureza de seu benefício, o que é que ele proporciona de benefício para nós. Então, o que é adotado na família de Deus, o que passa a pertencer à família de Deus, é aquele que já experimentou o resultado prático da justificação, aquele que, uma vez regenerado, iluminado pelo Espírito Santo com o Evangelho, recebe a fé para ser unido a Cristo, daí ele é declarado justo, daí a justificação se torna uma realidade aplicada nele como um benefício, um elemento que é aplicado ao seu coração. Então, os efeitos da justificação chegam a ele, em que seu status, sua condição legal é resolvida com Deus. A partir neste momento, este indivíduo também recebe o elemento da adoção. Então, automaticamente, ao resolver a sua questão legal com Deus, ao ser unido pela fé a Cristo, esse indivíduo passa a ter o privilégio de desfrutar de uma relação com Deus, que ela se baseia neste princípio da adoção. Então, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Enquanto na justificação, a justificação muda a nossa condição legal, nosso status legal, né? Ou seja, a nossa questão jurídica, legal com Deus, né? Nosso status jurídico, nosso status legal resolve a nossa dívida com a lei de Deus, atende às exigências da justiça, do padrão de justiça de Deus, resolve nossa pendência legal com Deus. Essa é a questão da justificação, ou seja, a dívida é paga, o status legal é mudado de condenado para livre,
absolvido, não no sentido pleno da palavra, que não éramos inocentes, mas libertos da condenação. Somos agora considerados justos sem dever nada à lei. Na adoção, muda a nossa relação, a nossa condição pessoal com Deus. Na justificação, muda o status legal, muda o tratamento de Deus para conosco como um juiz, na posição de um juiz, né? No tratamento com a sua lei. Na adoção, muda a nossa condição pessoal com Deus, relacional com Deus, pessoal, né? Quanto ao tipo de que relacionamento pessoal teremos com Deus. Esse é o aspecto da adoção. Ele resolve nosso problema legal e nos aproxima para uma relação pessoal, estreita a relação conosco. Então, na adoção, muda a nossa condição pessoal. Na justificação, a justificação nos torna diante de Deus justos, certo? Justos no sentido apenas de declaração legal, não justos no sentido de nunca ter de absolvição, né? Nós não nos tornamos justos, nós não somos declarados justos no sentido de reconhecimento de justiça pessoal. Nós não somos declarados inocentes. Então, por isso que o termo da justificação pela fé não é declaração de justiça, não é declarar justo, é considerar justo. Porque o que é no julgamento a declaração de justo? Nós já falamos sobre isso aqui. No julgamento, no tribunal, o que é que o juiz está, o que é que todas as partes envolvidas ali está tentando provar? Ou a inocência ou a culpa. Quando o juiz absolve, quando há uma declaração de absolvição, o que é que o juiz está fazendo? Apenas reconhecendo, baseado nas provas apresentadas, reconhecendo a justiça, que o indivíduo é justo, que ele é inocente das acusações feitas contra ele. Então, o que o juiz faz é apenas reconhecer a condição moral inerente, que o indivíduo é justo, que ele não é mau, que ele não praticou o mal, que ele não transgrediu a lei. Então isso é declaração de absolvição. Na declaração de absolvição, o juiz reconhece a justiça que o indivíduo tem. Na justificação pela fé, não é declaração de justiça no sentido de reconhecimento de justiça, porque não temos. O que é que Deus faz? Ele imputa a justiça de Cristo a nós e nos declara justos, ou seja, ele nos considera justos, ele nos trata como justos por causa da justiça dada a nós. Então ela passa a pertencer a nós. Então, justificação pela fé não é declaração de reconhecimento de justiça. Justificação pela fé é declaração de reconhecimento de que esse indivíduo passou a ser justo. Sim. A gente tem um problema grande, porque o nosso paradigma, a nossa forma de pensar é regida pela justiça romana. A gente começa a pensar que dentro da justiça romana só existe justiça quando o culpado é punido e quando o justo é liberto. Na justiça de Deus, na justiça mosaica, há uma diferença com relação a isso? A grande diferença, de fato, está nesse princípio da justificação pela fé, porque ela não fica tão clara no Antigo Testamento como fica no Novo, mas ela vai sendo ensinada de que o direito em Israel, por exemplo, os julgamentos em Israel, ele tinha as aplicações, as punições claras, mas ela estava muito atrelada a fazer justiça no sentido de absolver o inocente e punir o culpado. Porém,
você encontra a relação da lei, da justiça, da aplicação da justiça, atrelada ao sistema sacerdotal também, ao sistema religioso também, em que você vê o Senhor aplicando através da justiça a punição, mas também providenciando uma justiça que permitiu ao indivíduo se arrepender de certos atos que ele não receberia a aplicação imediata de uma justiça absolvendo ou punindo. Então é difícil fazer essa distinção, claro, porque ela tá imiscuída, ela tá envolvida aí, ela está junta. Ao mesmo tempo que Israel está praticando uma justiça de absolver e condenar, ela também está experimentando um processo de imputação de justiça através do sistema sacerdotal, em que Deus, através do sacrifício daqueles animais apontando para Cristo, está trazendo uma base de justiça que permite que o arrependimento seja coberto com misericórdia e graça. Então, na hora da aplicação, que aí é o ponto, né? O que se percebe sutilmente aí em Israel é o seguinte: quando o tribunal se juntava para aplicar a justiça, era porque o povo não estava se valendo corretamente da misericórdia e da graça sendo apresentada para eles. Então, aí você já vê a questão de como a misericórdia e a graça de Deus vai livrando o seu povo da sua própria ira, né? Que era aplicado através do sistema jurídico, mas também das manifestações da justiça e da ira de Deus no meio do seu povo, porque até o magistrado começava a falhar aí, o povo começava a flexibilizar a lei mosaica. O que é que Deus às vezes tinha que fazer? Tinha que trazer um juízo coletivo, tinha que trazer um derramamento de sangue coletivo, trazer uma nação ímpia para subjugar, trazer manifestações do poder de Deus, matando alguns, para despertá-los a buscar ao Senhor, a praticar a justiça e buscar a misericórdia e a graça de Deus. Então, nesse sentido aí, o fazer justiça em Israel, ela era uma forma de mostrar a base da justiça de Deus, de que Deus é justo, mas como a misericórdia e a graça aponta para uma justiça fora deles. E se fosse aplicar o tempo todo só o princípio da justiça, punir, absorver, não ia sobrar ninguém em Israel, né? Então, para as questões relacionais, sim, porque você vê o Senhor aplicando pena de morte para a questão de feitiçaria, de idolatria, né? no código de Israel. Então, ele era bem abrangente, e ele abrangia aspectos relacionados à heresia, a desvio do culto, porque a nação é também uma igreja. A nação, então, as leis em Israel, elas estão totalmente misturada, né, com essa questão da promessa da redenção, o aspecto religioso, né, o aspecto espiritual do tratamento de Deus com o seu povo. Então, não é um direito independente, não é uma aplicação de direito totalmente independente, ele está associado à teocracia, ele está totalmente relacionado à teocracia. Então, vejam. Pastor, sim. é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos nessa linha aí. Sim. Tem muita, até irmãos, acham que a criancinha, quando nasce, ela nasceu em pecado. E aí? Não nasce em pecado, não tem como, né? O princípio a gente já trabalhou isso aqui algumas vezes, mas o princípio da depravação total, passamos pela questão da depravação total, vimos que o pecado passou para toda a humanidade e nós já nascemos no pecado. Então, quais são as mazelas? Já vimos aqui algumas mazelas. Uma delas é nascermos com a natureza corrompida,
inclinada para o mal, né? Todo com potencial todo de pecaminosidade. Já nascemos com a culpa de Adão, então já nascemos debaixo da maldição de condenados ao inferno. Nós já nascemos em uma condição de rebelião para com Deus. Então não existe nascer anjinho e depois virar demoninho. Então tem isso, nasce tudo pecador, filho de pecador. Qual é a diferença de uma criança para um adulto? É que a criança é um pecador em desenvolvimento, é um pecador ainda com ingenuidade, é um pecador ingênuo, porque a sua idade não lhe permite ter a perspicácia. Ele ainda não é perspicaz, é tolo, é totalmente tolo, ingênuo. Ou seja, ele se mostra em sua pecaminosidade facilmente, né? O adulto é um pecador treinado, experimentado, amadurecido, é um pecador velho. O que é que ele faz? Ele consegue disfarçar a sua pecaminosidade com mais facilidade. Essa é a diferença, que a criança é um pecador ingênuo, o adulto é um pecador sabido, esperto. Ele sabe disfarçar, ele sabe esconder, ele sabe manipular, ele aprendeu, ele aprendeu o potencial, ele descobriu o seu potencial pecaminoso e o desenvolveu. A criança não, ela age quase que instintivamente, ela age em sua natureza pecaminosa quase que instintivamente, né? Impulsionado por aquela natureza sem muito controle. O adulto ele consegue controlar, tem um certo no sentido de disfarçar, né? Não controlar no sentido de ter domínio pleno, mas no sentido de conseguir esconder. Então, criança já nasce, o pecador já nasce nessa condição por ser filho de Adão. A Bíblia diz que o pecado passou para todos. Davi descreve isso: em pecado me concebeu minha mãe, né? O salmista diz, Salomão diz que as crianças se desviam desde a sua concepção, os ímpios já nascem desviados de Deus. Então ninguém nasce bom. A partir da queda de Adão, todos nascem corrompidos. Então não existe a ideia de que criança nasce bonzinha, boazinha, depois fica o meio corrompe ela, né? Não existe isso biblicamente. Por isso que seu filho, minhas filhas, nossos filhos precisam de salvar. Por que eles precisam de salvação? Porque eles são pecadores, eles nasceram pecadores. Por isso que a gente precisa batizar nossos filhos, comprometer com Deus de ensinar o evangelho aos nossos filhos, de pastorear o coração dos nossos filhos. Por quê? Porque eles precisam de regeneração, eles precisam de ser regenerados, mesmo estando dentro da aliança, mesmo nascendo dentro do pacto, eles precisam que o Espírito Santo aplique a obra da regeneração no coração deles, todos os homens. Então, porque nascemos debaixo dessa maldição. Essa é a doutrina do pecado original e da depravação total. O pecado de Adão passou para todos, por isso todos nascem pecadores. Aí aquele grande dilema, aquela grande pergunta, né? A gente é pecador porque peca ou peca porque é pecador? A gente peca porque é pecador, porque é de nossa natureza, porque nascemos com a natureza pecaminosa. Então eu não me torno pecador no longo da minha caminhada. Eu nasço pecador e manifesto a minha pecaminosidade através dos meus atos. Meus atos são a evidência de quem eu sou, pecador. Por isso que muitas coisas que as criancinhas fazem, ninguém precisa ensinar elas. De mentir, de enganar, de manipular, de esconder, de tentar esconder. Como elas são ingênuas, elas tentam, mas não conseguem. De morder, bater, agredir, chorar, manipular com choro. Tá? Então, por que ela faz tudo? Quem ensinou isso para ela? Ninguém. Ela herdou do papai e da mamãe, Adão e Eva.
São filhos de Adão e Eva. Então, como filhos de Adão e Eva, a natureza pecaminosa já nasce com eles. Eles vão apenas desenvolver. O meio, qual é a importância, qual é o valor que tem o meio e o exemplo? Eles são apenas tonificadores, estimuladores para despertar a natureza pecaminosa e para dar exemplo de como fazer. Porque o desejo, o potencial já está lá. Então, o que é que a família, o que é que a educação influencia nisso? O que é que a presença dos familiares, o que é que o meio influencia? O meio influencia sobre como vamos desenvolver a nossa natureza pecaminosa. Algumas coisas vamos aprender a fazer, outras vão ser estimulados a fazer o potencial que está no nosso coração. Então, o meio é apenas o estimulador, o fornecedor de exemplos e estimulador da prática pecaminosa que já está no coração como potencial. A mesma coisa é a questão da sociedade, a influência que a sociedade exerce, é nesse sentido. Então o indivíduo não nasce bonzinho e fica ruinzinho, ele já nasce pecadorzinho corrupto, né? Então vamos lá. Então a diferença que é a justificação, ela nos torna justos diante de Deus, e a adoção nos torna filhos de Deus. A justificação faz de nós cidadãos do reino, ou seja, resolve nossa pendência legal e nos coloca na relação do povo de Deus, aceito no povo de Deus. E na adoção, Deus faz de nós membros de sua família. Então, na justificação, Deus nos trata como juiz. Na adoção, Ele nos trata como pai. Agora vamos entender melhor como se dá essa questão da adoção, como é que somos adotados e as consequências práticas dessa relação pessoal de Deus conosco, como filhos, individualmente filhos. Que tipo de filiação é essa que nós temos a Deus? Eu ouvi um herege num vídeo que mandaram para mim, falando que a adoção bíblica não significa adotar, receber na família, admitir na família, considerar parte da família, que é essa ideia de adotar, né? Não é gerado biologicamente, não é filho biológico sanguíneo, é admitido, é filho afetivo. Eles dizem que não significa isso. Inclusive, agora eu estava assistindo a reportagem essa semana falando sobre um exemplo de um padrasto que adotou o seu enteado, né? Pediu para adotar, e lá foi colocado que ele é pai afetivo. Eles estão usando agora esse termo, pai afetivo ou mãe afetiva. Isso é interessante, mas ao mesmo tempo é um perigo, porque eles estão querendo acabar com a ideia, a definição específica de pai e mãe como quem gera, como quem gerou. O ideal é manter o termo adotado, para mostrar a distinção que não é pai e mãe no sentido biológico, natural da palavra. Não gerou, não produziu, não gerou, não foi gerado de uma concepção natural, foi admitido, e nessa admissão adotou, foi recebido na família, e ao ser admitido, ele vai ser tratado com a mesma dignidade de um filho, como se fosse gerado. Quando eles redefinem, eles querem acabar com a normatividade, com o que é normal, com o que é a condição natural. Querem acabar com essa condição natural, querem fazer com a questão do heterossexualismo. Vai mostrar que não pode ser heteronormativo. A norma não pode ser
é como se as outras opções fossem tão válidas quanto. Então, assim, é correto se manter a definição filho adotado. Por quê? Porque para mostrar que não é filho natural, não foi gerado mesmo, não veio de você como quem gerou, concebeu, mas você optou por admiti-lo em sua família e tratá-lo com a mesma dignidade, honra e direitos de um filho, como um filho gerado. Isso fica muito claro no tratamento de Deus conosco, que nós vamos ver isso. Somos filhos adotados. Então eu estava citando esse herege que falou que o termo adotado na Bíblia não significa admitido na família, recebido na família. Não significa ser considerado como, não significa admitir, adotar, mas significa ser gerado da mesma natureza. Aí é um problema sério. Na cabeça daquele herege, ele estava dizendo que nós nos tornamos filhos de Deus porque Deus, na obra da redenção, infundiu natureza divina em nós. Então o que nos tornamos no resultado da redenção é homens divinizados, é filhos de Deus porque temos a natureza divina em nós. Isso é um problema, isso é uma heresia, isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque a salvação não é Deus transformando homens em deuses. Não é Deus transformando a natureza humana em uma natureza humana divinizada. Ele para de pecar. Se a pessoa ficou divinizada, ficou divino, ele para de pecar. E eu acho que é mais do que isso. Porque nós vamos parar de pecar quando a obra se completar, né? Então o problema não é esse. Nós vamos sim, vamos parar de pecar quando formos glorificados. A nossa condição humana será de justiça plena, perfeição. Mas o problema não é este. O problema é dizer que nós nos tornaremos divinos, deixaremos de ser humanos e passaremos a ser divino-humanos ou semideuses. Um tipo de semideuses, divinos, da mesma natureza de Deus, possuindo atributos que são próprios da natureza de Deus, que não podem ser dadas a criaturas, porque senão elas seriam divinas, como Deus. A obra da redenção não é Deus comunicando atributos divinos para que nós nos tornemos divinos. Não. A adoção tem a ver com a admissão, mas a admissão é resultado também de uma transformação da natureza, em que é aí que a gente vai explicar melhor quando Pedro diz que na obra da salvação participamos da natureza divina. O que é então participar da natureza divina? Nós vamos caminhando com todo o estudo, nós vamos chegar lá, concluir com a explicação do texto de Pedro. O que é que Pedro quis dizer quando ele diz assim: então participamos da natureza divina? Como nós, seres humanos, participamos da natureza divina sem nos tornar divinos, permanecendo seres humanos, criaturas inferiores a Deus, não divinizadas, seres humanos, não passando de uma natureza para outra. É como falam que criança vira anjo quando morre, se morrer infantil, se morrer criança, né? Criança vira anjo. Criança não vira anjo, porque a natureza humana não pode se transformar em outro tipo de espécie. Aí os evolucionistas estariam certos, que uma espécie pode virar outra espécie. Uma espécie não pode virar outra espécie. Deus criou as espécies para que elas tramitassem dentro apenas de sua categoria. Então nós cremos, por exemplo, na microevolução, cremos que dentro da espécie ela produz variações. Então, por exemplo, dentro da espécie canina há vários tipos caninos, e eles cruzam entre eles, houve um resultado de cruzamento entre eles, né?
dentro de algumas espécies de répteis, há variedades, há variação. Dentro da espécie humana, do ser humano, há variação de cor, de traços, de etnia, tá? Mas uma espécie não pode migrar para outra espécie, e aí é a macroevolução. Esta é totalmente falsa, porque Deus criou, e lá em Gênesis diz assim, conforme a sua espécie, conforme a sua espécie, para mostrar que há um abismo aí, abismal, grandioso, que não pode ser passado, que não pode ser vencido entre espécies. Não tem como eu virar. Então, homem não pode virar anjo, e nem anjo virar homem, apesar de anjo tomar forma humana, mas ele não pode virar homem, ele não pode ter natureza humana. É tanto que Deus, para ter natureza humana, ele precisou fazer o quê? Precisou encarnar. Ele precisou admitir, unir à sua natureza divina uma natureza humana. Por isso que Jesus é uma pessoa totalmente especial e distinta, porque ele é uma pessoa formada por duas naturezas. E é mais interessante a gente entender a natureza, a pessoa de Cristo, porque sua natureza humana está unida à sua natureza divina, mas não se mistura com ela. A natureza humana de Cristo não foi divinizada e nem a natureza divina foi humanizada. Quanto à sua natureza humana, ele é 100% homem, quanto à sua natureza divina, ele é 100% Deus. Estas duas naturezas coexistindo, sem se misturar numa pessoa. Por isso que Cristo é extremamente complexo para nós, mas mostra exatamente como que mesmo essa pessoa especial, que tem dois tipos de natureza nele, mostra que essas naturezas são distintas, ainda que estando juntas, são distintas. Então por isso que Cristo, ao mesmo tempo, ele é todo poderoso como Deus, mas ele é limitado em poder como homem. Ele é onipresente como Deus, mas presente como homem. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, na sua natureza humana. Por isso que Cristo está presente aqui espiritualmente, mas seu corpo está onde? Está no céu. Porque seu corpo físico não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mesmo se corpo glorificado de Cristo não sofreu alteração, não se divinizou, não se tornou onipresente, o corpo dele é presente, para mostrar que sua natureza humana permanece do jeito que ela é, com as limitações atreladas à natureza humana como algo criado por Deus. Como Deus, Cristo é ilimitado em seu poder, seu conhecimento. Então, essa questão de que eu não sei o que eu estava falando mais, mas é isso, né? Perdi o fio, perdi a meada, perdi tudo. Mas vamos lá. Adoção, estávamos falando sobre a definição de adoção, né? Como os homens têm mudado essa definição. Que a adoção, o termo usado pelos escritores sagrados para falar da nossa adoção não é de ser gerado, não é de filhos gerados, mas é de filhos admitidos, recebidos, de homens que foram feitos filhos de Deus porque foram admitidos. Porém, existe uma questão de natureza aí presente, sim, mas é de como a nossa natureza humana foi transformada para estarmos aptos a sermos adotados. Ou seja, ele muda a nossa natureza, mas ela permanece humana, porém uma natureza humana perfeita, justa, santa, que nós vamos ver isso,
Houve sim uma mudança na nossa natureza, mas não mudando de uma categoria para outra. Houve uma mudança de regenerando esta natureza, trazendo de volta a sua qualidade perdida no Éden. Há uma mudança na natureza, mas não há uma mudança de natureza. Então, quando Deus muda a nossa natureza, ficamos aptos para sermos admitidos em sua família e tratados como filhos dignos. Nós vamos ver isso aí. Por isso a importância da natureza de Cristo para nós. Por isso a importância da obra de Cristo e de Cristo como o nosso paradigma de regeneração. Em que aspecto? Como um homem perfeito, como um filho de Deus, como um verdadeiro Adão. Gerando filhos de Deus no sentido de natureza, como? No sentido de que nossa natureza humana vai ser perfeita como a natureza humana de Cristo. Então Cristo precisa tomar a forma humana para que ele seja o paradigma de regeneração e reconstrução da natureza humana, para que esses humanos regenerados possam ser admitidos na família de Deus e ser tratados como se fossem membros da família, gerados como divinos, mas sem serem divinos, tratados como se fossem, mas não são em termos de natureza, apenas vão ser em termos de tratamento. Nós vamos ver isso. Então, vamos aí por parte a respeito da adoção. Então, o primeiro aspecto que o catecismo trabalha sobre adoção é mostrando que é um ato da livre graça de Deus. Então, primeira coisa, se a Bíblia diz que alguns são tratados como filhos, é porque este aspecto de filiação não pode ser tratado como uma filiação universal. Não pode ser tratado como alguns querem, de que todos são filhos de Deus do mesmo jeito, de que todo mundo é filho de Deus, baseado no fato de que Deus criou a todos. O termo aqui, filho de Deus, não está relacionado à criatura, à mera criatura, mas a indivíduos que foram tratados de maneira especial por Deus, por uma obra especial, espiritual e sobrenatural neles. Então, nem todos têm este título de filho, porque isso é resultado de uma obra especial de Deus neles. Alguns são feitos filhos de Deus. Então, todos são criaturas de Deus. Esse termo filho não é aplicado a criaturas meramente, apesar de que às vezes essa expressão é usada para o aspecto de criação, mas aqui, quando a Bíblia trata a filiação relacionada a Cristo, não é a questão universal, não é a questão criacional, mas salvação, mas resultado da regeneração, resultado da obra do novo nascimento. Então vejam, é de uma livre graça. Deus não faz todos filhos, Deus não admite todos como filhos, Deus admite alguns, que são os eleitos, que são os que vão ser salvos. Porque é livre graça, Ele escolheu alguns para pertencer à família especial de Deus, para pertencer à família espiritual de Deus. Quem é a família de Deus? Quem são os mais próximos de Deus? Quem são os mais perto de Deus? O que significa a gente ser admitido na família de Deus? Significa isso. Que família Deus tem para a gente poder entrar nela? Importante a gente... A primeira, a Trindade. A Bíblia diz que Deus é um ser único, subexistindo em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus deu um spoiler da comunhão que ele tinha com Deus e que nós vamos entrar para ter também. Ele diz assim: Pai, meu desejo é que eles estejam comigo e tenham comunhão comigo e contigo, como eu tenho contigo antes da fundação do mundo. Na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, Jesus fala do anseio de seu coração,
de que os discípulos entrem na relação com Deus que era exclusiva entre o Pai e o Filho. Diz assim: o meu desejo é que tu estejas nele e eu também faça morada neles, para que eles tenham comunhão conosco, assim como eu tenho contigo. Isso não é divinizar a humanidade? Não. Vamos explicar por que não. Vamos lá, vamos chegar lá. Então ele diz assim: eu quero que tu estejas nele e eu também faça morada neles, e eles tenham comunhão conosco, como eu tive contigo. Parece que há uma elevação aí, há uma mudança de natureza humana, né? O homem vai se tornar divino, vai se relacionar com Deus como Jesus se relaciona como parte da Trindade. Que coisa, né? Mas vamos lá, vamos entender, vamos destrinchar isso aí. Então, mas Jesus disse: eu quero que eles tenham comunhão assim como eu tenho contigo. Então Jesus fala de uma... Então o que significa? Jesus tem em mente o resultado da adoção. Que tipo de relacionamento teríamos com Deus? Um relacionamento que se assemelha, que é igual ao relacionamento que Jesus tem com Ele. É tão interessante isso, Júnior, que se a gente for acompanhar o raciocínio de Cristo e analisar algumas falas de Cristo, a gente já começa a perceber o que isso significa na prática. Quando Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, o que é que Ele está ensinando aos seus discípulos? O jeito ideal de orar. Mas mais do que o jeito ideal de orar, é entender o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. Quem sou eu para com Deus através de Jesus? Qual foi a primeira coisa que Jesus ensinou a gente fazer? Falar. Foi como chamar Deus. Glorificar. Mas como Ele disse que nós deveríamos nos referir a Deus, como eu deveria chamar Deus? Por quê? É o que Jesus... É como Jesus trata... Como o Filho trata o Deus Pai. É Pai. E como irmãos de Cristo, é isso que Ele está dizendo assim: olha, vocês vão se referir a Deus como Pai. É esse tipo de relacionamento que vocês vão ter com Ele. Quando vocês orarem, saibam que vocês estão falando com o Pai Celeste de vocês. Ele é como um Pai. Só que Ele é o meu Pai. Ele vai ser o Pai de vocês também. Estamos entrando numa relação com Deus que é o mesmo tipo de relação que Jesus tinha com o Pai. Então ele diz, aí ele ensina em Mateus 6, dizendo assim: aí você se refere a Deus como um Pai e sabe que Ele lhe trata como filho, e faz um comparativo entre os pais humanos e Deus como Pai. Aí diz assim: vocês são maus, perversos, mas sabem dar boas coisas aos filhos de vocês. Muito mais vosso Pai Celeste vos dará o Espírito ou as coisas boas que lhe peçais. Então, o que é que Jesus está dizendo com isso? Que entrar na comunhão com Deus, a semelhança do que Cristo tem, primeiro tem a ver com que tipo de acesso, como eu me refiro a Deus e como Ele me trata, com que postura eu me refiro a Deus, como eu me achego a Ele, quem é Ele para mim e quem sou eu para Ele. Questão de hierarquia. Ao mesmo tempo que é hierarquia, é também comunhão, intimidade, amor, interesse, preocupação, respeito, providência, né? Ter hierarquia, mas tem intimidade. Mas da própria família existe Sim. a hierarquia. Sim. Né? O pai, por exemplo, é autoridade sobre o filho, né? Autoridade sobre o filho. Isso, apesar dele ser hierarquicamente maior,
mas ele está providenciando coisas boas para o filho. Foi boa essa comparação, porque qual é o objetivo da hierarquia na família? Qual é o objetivo do pai e a mãe serem autoridade sobre os seus filhos? É para que eles tenham a responsabilidade de usar esta autoridade para o bem de. Até porque o filho ainda ele não tem a devida consciência. Para ser autônomo, para ser independente. Então os pais exercem autoridade para o bem de, e não é simplesmente para dar ordem para, mas é governar para o bem. É interessante que em Adão seria pertinente a gente falar que nós perdemos esse relacionamento de pai e filho. Sim, perdemos. E assim, comparativamente, nós vemos aí vários filmes e várias crianças adotivas ou que estão indo para diversos lugares, elas não se encontram, são geralmente crianças problemas. Então nessa comparação, nós também, quando não nos relacionamos com Deus como pai, nós temos esse cerne em nossos corações de sermos problemas, crianças Sim. que não têm direção muitas vezes, que não têm regras em suas vidas. Com certeza. Deus nunca falou de nós o que falou de Jesus. Ainda não pode falar. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. É porque esse termo em português não tem muita força, né? Mas você sabe o que é comprazer? É prazer pleno de realização pessoal absoluta. Dizer assim, esse meu filho não me dá problema nenhum, esse me realiza, eu tenho a maior alegria, realização, eu não tenho nada que dizer, eu nunca tive uma dor, um sofrimento, uma decepção com esse filho é a fonte da minha realização, da minha alegria. Deus não pode dizer isso de nós, por nós, Ele só pode dizer isso de nós em Cristo, e o que nos tornaremos finalmente em Cristo. Então somos filhos adotados problemas? Somos sim. Filhos adotivos problemas. E alguns mais do que outros. Até dizem que quando o pai adota uma criança já maior, ele tem que usar de 2 vezes mais amor do que para com o seu filho que cresceu. Isso. E é interessante, exato. E é interessante, né, é que a Bíblia vai dizer que Deus vai nos transformar, que aí é coisa fantástica, viu? Que Deus está nos transformando como filhos adotivos, segundo a imagem do seu Filho original, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então aquilo que Jesus é, como Filho perfeito, obediente, que dá alegria ao Pai, é o que Ele está transformando, está nos transformando. Primeiro, no relacionamento. Segundo, na purificação da natureza. Então, por isso que diz que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, gerados na imagem de Cristo. Então, estamos sendo transformados para sermos filhos conforme Jesus é. Em que sentido? Não no sentido da geração, não no sentido da natureza divina, mas no sentido do nosso caráter de pessoa. Estamos sendo formados em um caráter de filhos obedientes e perfeitos, que agrada ao Pai, que obedece imediatamente e honra o nome do Pai. Israel era um filho rebelde. Lá em Malaquias tem um termo, uma expressão que o Senhor usa dizendo isso: se eu sou vosso pai e vós sois para mim filho, onde está a minha honra? Onde está a minha honra de pai? Onde está a obediência a mim? Por isso que, como filhos adotados, que ainda não têm a perfeição do filho original, que nós vamos ver isso aí, o que é que Deus faz? Deus ainda precisa corrigir, disciplinar, trabalhar. Por isso que diz que, como filho, Ele vai corrigindo a gente, porque a gente ainda é filho rebelde. Não é ainda filho perfeito, é filho rebelde. Mas Deus nos ama e nos escolheu para fazer de nós filhos perfeitos. Nos adotou na sua família para forjar em nós um caráter de filhos perfeitos. Então, vejam aí o texto 1 João 3:1. A adoção é um ato da livre graça de Deus. Então, Deus
escolheu alguns para admiti-los na sua família, para aproximá-los a uma relação com Deus. Claro, Adão já tinha algo muito especial e uma relação filial com Deus, mas o que Cristo faz eleva a gente a uma condição ainda maior de acesso a Deus. Entramos na família de Deus de uma maneira mais profunda, né? E Deus faz isso pela sua livre vontade. 1 João 3:1, alguém lê aí. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, portanto não o conheceu a Ele mesmo. Então ele diz, ó que amor aí é uma benevolência, é um favor, é a benevolência especial de Deus para o eleito, né? É o amor especial de Deus. Olha que amor, olha que presente, olha que dádiva, olha que benefício grandioso de Deus para conosco, ou seja, mostrando que é de livre vontade. Olha como Deus nos amou, olha como ele escolheu nos amar, para fazer de nós filhos, nos tratar como seus filhos, nos chamar de filhos e nos tratar como filhos. Então é a livre vontade, é o amor liberal de Deus, livre de Deus, é o amor totalmente livre, beneplácito de Deus. Ele escolheu nos admitir na sua família espiritual. Então, a adoção é um ato da livre graça, do livre amor de Deus em seu único Filho, Jesus Cristo, e por amor dele. Aqui a coisa vai ficando mais séria, mais profunda. Veja aí Efésios 1:5 e Gálatas 4, versículos 4 e 5. O que é que eles dizem aqui? Que a adoção é um ato da livre graça de Deus em Jesus, por meio de Jesus, ou seja, Deus nos escolheu para admitir na família dele através do seu único Filho, por meio da obra de Jesus, por meio da mediação de Jesus. Então é uma obra, essa admissão tem a ver com o que nos tornaríamos em Jesus Cristo. Deus só nos admite na sua família porque há um planejamento de capacitarmos para isso, de nos capacitar para isso, de produzir uma natureza aceitável, humana aceitável, em Cristo. Por isso que Cristo toma forma humana, para que como homem ele obedeça ao seu Pai e mostre como ele é modelo para nós de filho, e o que ele vai fazer em nós ao nos salvar. Vai fazer de nós filhos como ele, que são amados e honram ao Pai, e obedecem e honram ao Pai. Então vejam, em Cristo, então ele nos escolheu para ser filhos em Jesus, ele nos transforma em filhos em Jesus. Então não existe filiação a Deus fora de Jesus. Até porque, pastor João, você disse que todos aqueles que o receberam Deu poder para serem feitos filhos de Deus. Então, por quê? Porque Deus nos escolheu para sermos filhos em Jesus. Esse em aí significa através de, por meio de, na relação com. Então, na relação com Jesus, Deus nos admite na sua família. Efésios 1:5, quem achou ler? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E esse é o 4, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu gosto dessa precisão paulina, quando ele fala sobre a nossa predestinação, a nossa salvação, o resultado dela, é que ele é muito preciso em mostrar que
a necessidade que temos de estar ligados a Cristo, unidos a Cristo, que isso é feito, não é feito a parte de Cristo. Deus não planeja isso fora de Cristo, é sempre tendo Cristo como mediador, sempre tendo Cristo na mente como o meio, o mediador. Então, assim, nos predestinou no amado, em Cristo, para sermos filhos em Cristo. Não pode ser fora dele. Então, em Jesus Cristo fomos predestinados, ou seja, Deus já se relacionava conosco na sua mente como filhos por causa do mediador, por causa de Jesus. Deus já pensava em nós como parte de sua família por causa de Cristo, de Jesus como mediador aí. Ele nos escolheu. Então não tem como estar nessa relação familiar com Deus fora de Jesus Cristo. É por meio dele, pelo que nos tornamos através da união com ele. Então vejam aí, Gálatas, o texto 4, versículos 4 e 5. Quem achou, leia. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tem uma expressão muito interessante que foi colocada aqui no catecismo, é que Deus nos predestinou para sermos admitidos na sua família como filhos em Cristo, por amor ao próprio Cristo. Tem esse termo aí em Efésios? Vê aí. Acho que no 5, né? Não, né? Em Efésios não. Mas por amor a Cristo, por amor a Jesus. Mas eles tiram de outro texto, que diz que Deus, o que Ele faz conosco é por amor ao seu Filho Jesus. Então, é por amor a Ele mesmo, a Cristo. Então, o amor de Deus a nós como filhos é resultado do amor que Deus tem ao seu próprio Filho, Jesus Cristo. O verso 6 vai falar: para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Pronto, exatamente. Acho que é daí que eles tiram essa expressão. Esse no amado, esse amado é Jesus. Ele é que é o amado do Pai. O mesmo sentido da expressão: o meu filho que me compraz, o meu filho que me dá prazer, que eu amo, que eu me realizo. Então, por amor a este, qual é o amor que Deus devota a nós como filhos? É o amor que primeiro Ele tem para com o seu Filho original, unigênito, Cristo. Então não é um amor especial criado só para nós. Com que amor Deus nos ama como filhos? É o amor com que Ele ama seu Filho original, Jesus Cristo. Deus divide o amor que Ele tem com Cristo conosco. Por quê? Porque Ele nos escolheu em Cristo para isso. É porque merecemos? Não. É porque Cristo merece ser amado. E Ele então nos dá o privilégio de receber este amor junto com Ele. Então, cai aquela ideia de que a gente é figurinha especial, o homem é especial. Não. O que Deus dá a nós, o tipo de relacionamento que Deus admite a nós, é privilégio especial de Jesus. Ele compartilha conosco. Por isso que é em Cristo.
Por isso que nos tornamos filhos para receber. O que é que Deus vai dar para nós como filhos? É o que pertence a Cristo. É o amor que Ele já tem de Pai com Cristo. Por isso que, o que é que eu vou herdar? Deus está fazendo uma coisa só para mim lá? Não, só para mim não. É o que é de Cristo, o que pertence. É tanto que o mundo é de Cristo. Deus criou o universo para quem? Para o homem? Não. Criou para Cristo. Criou para Jesus. É dele. Ele apenas nos deu o privilégio de desfrutar do que é dele. É tanto que não é do homem, é tão prova que não é do homem, que o ímpio vai ficar com o que no final das contas? Se fosse dele, ele diz assim: peraí, o senhor criou, é meu, seu. Tudo pertence a ele. Lá em Colossenses, a Bíblia diz que Deus colocou Cristo como cabeça de toda a criação. Em Efésios diz que ele é a coroa e é o cabeça de toda a criação. Sabe o que significa? Os hereges vão dizer que significa que Cristo foi o primeiro criado por Deus. Nada disso. Cabeça da criação ele é o chefe, ele é o dono da criação. É dele, pertence a ele. E para ele, pertence a ele. O Pai criou todas as coisas e deu ao Filho. Pertence a ele, é dele. Por isso que nós vamos herdar o que é de Cristo com Cristo. Nós não vamos herdar algo que Deus construiu para nós. Não. Deus construiu pro Filho. Então vamos herdar com Ele. Por quê? Porque é dele. É dele. E ele nos colocará, e ele fará, e aí o resultado prático, que nós vamos ver isso no final, o resultado prático da adoção: vamos reinar com Cristo, vamos herdar com Cristo, vamos governar com Cristo, desfrutar com Cristo. Por quê? Porque é dele, e por meio dele tornamos participantes, porque nos tornamos filhos, somos admitidos na família para receber os mesmos privilégios, para compartilharmos dos privilégios que são exclusivamente de Jesus. É dele. Então o mundo é dele, o universo é dele, tudo que existe é dele. Nós vamos apenas entrar para desfrutar o que é dele. Então, a comunhão com o Pai, a comunhão na Trindade é de Cristo. Nós vamos entrar nesta comunhão que pertence a Ele. Vamos ser chamados para entrar. Todas as coisas é dele. Vamos entrar para desfrutar com Ele. Então, não tem nada feito especialmente para nós. Foi feito para Ele. E nós entramos no que é dele. Por isso que os ímpios vão para o inferno com a mão na frente e a outra atrás, sem nada. Por quê? Porque não lhes pertence. E fora de Cristo não podem desfrutar plenamente, temporariamente. Por isso que o texto diz: a quem tem se dará, mas o que não tem, o pouco que tem será tirado. Não tem Cristo, não é filho, não foi admitido na família de Deus, não tem a nova vida, não tem o ingresso na família de Deus, é tratado como uma criatura sustentada pelo Criador, amada com a benevolência natural de Deus, que cuida dele, que permite que ele administre temporariamente as coisas. O homem se acaba aqui para comprar, fazer mansão, aí morre, o que é que acontece? Por que fica aí? Não é dele. Não é dele. Ele pá, desfruta e vai embora. Aí vai, se é um ímpio, ele vai para realmente o lugar que pertence a ele, inferno, e ficará para sempre. E o crente vai entrar nas bênçãos de Cristo. Por isso que é tudo com ele, por meio dele, porque é dele.
que pertence a ele. Ele é o filho original, é o dono e o herdeiro de tudo. Então a gente desfruta entrando nas coisas de Cristo. Não tem coisa à parte. É tanto que Jesus disse: eu vou para a casa do meu Pai preparar morada para vocês, porque eu quero que onde eu esteja, vocês estejam comigo, porque eu sou o filho, eu sou o herdeiro. Vocês estão entendendo aí? A adoção fala que como a gente entra nas coisas de Cristo para desfrutar do que pertence a Ele, como filho único, o verdadeiro, autêntico Filho de Deus. Então, continua aí. Então o texto diz que Deus, por livre graça, nos adota em sua família, em seu único Filho, Jesus Cristo, por amor dele, pelo qual todos que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus. Então, a adoção é resultado da justificação. Justificados, ou seja, Deus não admite em sua família pecadores devedores. Deus não admite inimigos em sua família. Primeiro tem que mudar o status desses indivíduos. Deus não admite transgressores de sua lei na intimidade com Ele. Então primeiro resolve o status legal, paga a dívida, e por meio de Jesus, numa relação com Cristo, Deus nos admite em sua família, começa a nos tratar como filhos. Então somos contados nos números dos filhos de Deus. Então, primeiro aspecto da família de Deus é a Trindade. O segundo são aqueles que podem estar mais perto de Deus, porque já estão aptos para isso. Quem são os que estão mais perto de Deus, além da Trindade? Os que já foram salvos, mas tem uns aí antes deles. Quem está mais perto de Deus lá? Aí, os anjos, que também são em alguns textos chamados de filhos de Deus. Por quê? Porque estes, apesar de serem também criaturas e estarem distantes de Deus como ser, foram os primeiros a ter o privilégio de fora da Trindade ter comunhão com Deus próximo, servi-lo pessoalmente, estar com Ele pessoalmente. Os anjos eleitos, por isso que os outros teve que ser expulsos do céu. Os anjos eleitos foram preservados em sua justiça original e então podem estar perto de Deus, servindo pessoalmente, desfrutando de uma certa comunhão com Deus. Porém nós, cristãos, vamos nos aproximar mais do que os próprios anjos. Olha que os anjos já têm uma comunhão muito especial com Deus, mas nós vamos ter mais ainda. Por quê? Por causa de Jesus. Ele coloca a gente numa relação com Deus que nem os anjos têm, porque Ele é representante de homens e de Deus. Sua natureza é divina e humana. O acesso aí é fantástico, é de uma aproximação grandiosa, é como entrar na família divina sem ser divino, vai desfrutar de privilégios divinos, ter comunhão, acesso grandioso a Deus através de Jesus Cristo. Então vejam aí, João 1,12, né, que é o texto que o presbítero Lilian citou, é o clássico, né? Alguém lê aí João 1,12, Gálatas 3,26 e Efésios 2,17 e 18. Então,
somos contados no número dos filhos de Deus, ao sermos justificados, ao sermos declarados justos, ao resolvermos o nosso status legal, Deus automaticamente nos admite no número de seus filhos, passa a ter um relacionamento conosco familiar. Daí Ele ouve nossa oração, tanto que Jesus disse: quando vocês orarem agora, vocês oram em meu nome. Vocês vão pedir ao Pai em meu nome. Vocês vão chamar Deus de Pai por causa de mim. Vejam aí, João 1,12, quem achou, leia. Então, aí ele está dizendo que ser admitido na família de Deus, ser tratado como um filho de Deus, tem a ver com a fé em Cristo, com crer em Cristo e pela fé ser justificado. Então, a todos quanto receberam quem? Jesus. Receber aí é crer. Receberam poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a filiação é resultado da fé justificadora, da fé salvadora. Os que creem passam a ter uma relação familiar com Deus. Deus os admite em sua família, os trata como filhos. Gálatas 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois todos sois filhos de Deus, mediante a fé. Então, quem são os filhos de Deus? Os que creem, os que foram justificados, os que já foram declarados justos, os que foram regenerados, e o Espírito Santo está santificando. Estes são os filhos de Deus. Pela fé fomos feitos, vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. A fé em Cristo é nosso acesso à filiação divina. Efésios 2, 17 e 18. Eu coloquei isso aqui, que apesar de não falar especificamente da paternidade, fala da família, fala da unidade familiar dos crentes. Vejam aí. Temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, ele está dizendo que os gentios, junto com os judeus crentes em Jesus Cristo, formam a família espiritual de Deus na terra. Então, qual é a família de Deus? Jesus Cristo explicou isso quando questionaram a ele sobre seus parentes, assim: está lá fora tua mãe, teus irmãos te procurando. Lembram disso? Jesus está com seus discípulos, está ali instruindo. Aí disseram uma forma até de desdenhar de Cristo e de supervalorizar a sua humanidade em detrimento à sua suposta divindade, sua suposta natureza divina, a divindade. Aí o que é que eles dizem? Está lá fora tua mãe, teus irmãos. Como assim? A gente te conhece, sabe que tu é um mero homem, está aí falando que é filho de Deus, não sei o quê. Aí o que é que Jesus responde? Quem é meu pai? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Quem é a minha família? Quem são os meus familiares? Aquele que faz a vontade do meu. O que é que Jesus está dizendo aí? Que os da família espiritual de Deus, os que pertencem de fato à família de Deus, são aqueles que são gerados espiritualmente no poder da fé em Cristo, que faz a vontade do meu Pai, que crê e obedece, aquele que é gerado na natureza convertida, regenerada, de obediência, de disposição a obedecer, a crer e obedecer a palavra de Deus no Filho. Esta é a minha família. Então ele diz assim: vocês são da família de Deus, gerados no Espírito, pelo mesmo Espírito, na mesma semente que gera filhos de Deus, a palavra, no mesmo poder que gera filhos de Deus, o Espírito. Então, esse filho gerado aí é gerado na natureza divina? Não,
é gerado na natureza humana regenerada, gerado no caráter do Filho, gerado no Filho. Que caráter, que geração é isso? O caráter de Cristo, produzindo um caráter humano em nós, um novo caráter em nós. Natureza, a nova natureza. Alguém abra aí, por favor, o Evangelho de João, ainda no capítulo 1, versículo 14, que eu quero analisar com os irmãos é o seguinte: o texto diz que Jesus é o Filho unigênito e nós somos adotados na família. Então, para desconstruir aquela ideia de que nós somos filhos porque fomos gerados na natureza de filhos de Deus, gerados como seres divinos, gerados como Jesus. Não. Esse gerado aí é natureza humana gerada espiritualmente no caráter de Cristo. Por quê? Porque Jesus é o único Filho de Deus quanto ao aspecto de natureza. Só Jesus é da mesma natureza do Pai. Ele é divino. Só Ele. Nós não somos da mesma natureza de Deus. Então, por isso que Jesus é chamado de quê? Tem uma palavra aí que distingue Ele de nós. Capítulo 1, versículo 14. Isso. Lê aí. E o verbo pescar e habitou entre nós, cheio de grande piedade, e viu essa glória como filho unigênito do Pai. Ótimo. Por que Jesus é chamado de unigênito? O que é unigênito? Única geração. Único gerado, da única geração. Ele é único gerado. Ele é o único filho autêntico gerado. Em outras palavras, ele está dizendo que Jesus é filho único. Só ele é daquela natureza como filho. Só ele é filho autêntico porque é da mesma natureza do Pai. A gente gera seres humanos. Pelo menos é isso que a biologia diz. Estão querendo falar outras coisas, mas gente só gera gente. Seu filho é de natureza humana porque você transmitiu para ele a natureza humana. Gerou um outro ser. Diz que Jesus não foi criado, mas é de geração eterna, no sentido de que ele é o único que é da mesma natureza do Pai. Único, filho unigênito. Agora, preste atenção nessa curiosidade. Lucas 2, 21 a 23. Quando João está se referindo a Jesus como filho de Deus, ele chama Jesus de unigênito. Mas quando o escritor sagrado se refere a Jesus como homem, filho de Maria, ele é primogênito. Agora os mariotas vão me odiar. Lucas 2, 21 a 23. Então, Jesus, quando nasceu, o anjo disse que era para botar o nome dele de Jesus, botaram o nome dele de Jesus. Como judeu, Jesus precisava ser circuncidado. Então, ao 8º dia, ele foi circuncidado. Mas existia uma instrução na lei mosaica que dizia que o primogênito de uma mulher precisava ser apresentado ao sacerdote, e lá o sacerdote iria fazer um sacrifício que simbolizava a consagração do primogênito daquela mulher a Deus. O primeiro filho dela deveria ser consagrado a Deus. Daí
os nossos irmãos batistas não podem pegar esse texto para dizer que a Bíblia ensina a apresentação de criança no lugar de batismo, porque essa primeiro é uma prática judaica, da lei judaica. Segundo, Jesus não está sendo apresentado como substituição de circuncisão. Jesus está sendo apresentado como uma cerimônia da lei, que era para apresentar o filho primogênito que já havia sido circuncidado. Então, esta apresentação é cerimonial, é um rito da lei. Não foi criada pelo Novo Testamento, não foi criado pelos apóstolos, não foi criado por Jesus. É da lei mosaica. E não se apresentava todas as crianças, mas apenas o primogênito, como símbolo da consagração. Como esse mesmo. Como é? E ele é privilegiado, ele tem a herança Dobrada. Isso. Era só a questão da cerimônia da lei mesmo. Então, não pode dizer que a apresentação de criança é a prática do cristianismo. Não é. Nunca foi. Nunca foi. Sem invenção. Interessante como a Igreja Católica pegou esse mesmo conceito de primogênito sendo apresentado como sacerdote e ainda por cima, como sendo primogênito, naquele período que se aceitava fazer isso, e era um sacerdote da família, né? E ele levava também a herança para a Igreja Católica. Então a Igreja Católica angariou muita riqueza com esse preceito que foi desvirtuado aí Muito bom. E o interessante, né? O texto diz que Jesus é o primogênito de Maria. Por quê? Porque ele não vai ser o unigênito de Maria. Ele vai ser o primeiro. E foi o primeiro. Maria gerou outros filhos. Só que é diferente. Jesus, eles são totalmente humanos. Jesus é divino humano. Ele é o primogênito de Maria como homem, mas unigênito do Pai como Deus. Entenderam aí? A irmã pediu, alguém pediu a palavra ali no fundo? A irmã pediu ali, levantou a mãozinha. Se eu posso o quê? Em relação a... Se eu lembrar qual foi a primeira colocação minha. De primogênito e unigênito, que Jesus é o primogênito, como homem ele é o primogênito de Maria. Primogênito significa primeiro. Unigênito é único. Então, como filho de Maria, ele é o primeiro filho de Maria. Ele foi apresentado porque ele era primogênito, era o que regia a lei de Moisés. Entendeu? Ele é o primeiro filho, ele era consagrado a Deus. Mas ele é, além de homem, ele é primeiro Deus. Como filho de Deus, ele é unigênito. É único. Não tem ninguém igual a ele. Ninguém foi gerado na condição dele. Ele é o único que é da mesma natureza do Pai. Da mesma. Onipresente, onipotente, onisciente, soberano, eterno, imutável. É tudo. Ele é igual ao Pai quanto à sua natureza divina. Ele é o único filho que tem, o único filho de Deus, que é Deus como Deus. Porque para ser filho de Deus é igual a Deus. Filho, igual a Deus. Agora, por isso que nós não somos filhos de Deus como Jesus, porque ele é unigênito do Pai. Nós somos admitidos em uma relação com o Pai, porque o Filho nos legou uma natureza humana perfeita que permite a gente se aproximar de Deus para desfrutar de privilégios com Deus, sem ser Deus. Olha como Jesus aproxima a gente de Deus. Nós somos filhos de Deus em Cristo. E desfrutamos dos privilégios que Cristo tem como filho autêntico, único. Privilégio de filho de Deus
como ele é divino, mas eu humano, totalmente humano, desfrutando do privilégio de um filho que é como o pai. Vocês estão entendendo? É desfrute de privilégio, não é mudança de natureza. Eu entro na família de Deus, que aí o texto de 2 Pedro 1, de 1 a 11, alguém lê aí. O que é que Pedro quer dizer quando diz que nós entramos na família, nós entramos na natureza de Deus, nós participamos da natureza de Deus. Então, essa participação não pode ser de tomar a natureza divina para nós, não pode significar ser divino como Jesus é divino em sua natureza. Quando Jesus nos regenera, ele não imputa a nós natureza divina, ele imputa a nós santidade para a natureza humana. É isso que ele faz conosco. Ele regenera a nossa natureza humana, eleva ela a uma condição que nos permite entrar num relacionamento com Deus, mesmo sendo homens, mesmo permanecendo criaturas inferiores a Deus. É uma elevação da natureza humana e não uma transformação de natureza humana em natureza divina. Veja aí, 2 Pedro 1, de 1 a 11, quem achou, leia, me ajude aí. 1 Pedro, 2 Pedro, não é primeiro não, 2 Pedro 1, de 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Salvador e Jesus Cristo. Deus, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da missão das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Para essas coisas existirem em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurar com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em termo algum. Pois dessa maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que lindo. É por isso que é importante ler o contexto, ler um texto maior para a gente ver o contexto todo. Se você pega só a expressão participante da natureza divina, cria um monte de confusão na mente. Mas se você prestar atenção, o que é que o texto está falando aí? Sobre como o Evangelho revela a sabedoria de Deus em Cristo para salvar, e a evidência dessa salvação é a santificação. Mas tem uma expressão aí que é a chave. O texto diz assim, que o Evangelho chegou para nós para manifestar a justiça de Cristo em nós, para que pudéssemos participar da glória e das virtudes de Jesus. Agora vamos pensar aqui. Quais são as virtudes de Jesus? Ele é santo, justo, perfeito. Como é que eu participo das virtudes de Cristo? O Espírito Santo gera em mim um caráter santo, justo, puro e perfeito em Cristo.
Então, o que é que vai terminar a obra da santificação? A glorificação vai terminar em mim. Eu vou ser santo, justo e perfeito em Cristo. Mas eu vou ser um homem justo, um homem santo, um homem perfeito, à semelhança de Deus, mas não igual a Deus. Então, é aí que eu participo da natureza divina. Eu vou ser santo, semelhante a Deus, justo, semelhante a Ele, perfeito, semelhante a Ele. Eu estou exagerando? Jesus disse: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Deus disse: sede santo, porque eu sou santo. Em Cristo somos feitos justiça de Deus. A palavra semelhante não diz que é igual. Por que é semelhante? Porque não é originalmente meu, não vem originalmente de mim, vem para mim. Por que é semelhante? Porque o resultado daquilo ali é do mesmo potencial do que eu tenho em Deus. Ou seja, é santo sem pecado, é justo sem dívida, sem transgressão, é puro, sem qualquer mácula de pecado em nós. Então, semelhante ao de Deus, porque é do mesmo potencial, é o mesmo valor que tem em Deus. Porém, por que não é igual? Porque em Deus isso aí é inato. É inato. Em mim não é inato, em mim é colocado. Sim. Os salvos serão renovados, terão um novo corpo, mas o que acontecerá naqueles que foram rejeitados? O que terá alguma transformação de corpo? Tudo indica que sim, porque esse corpo para ressuscitar, ele precisa ser revestido de um poder para suportar a eternidade e o inferno. E se for fogo, literalmente como alguns acham que é fogo, tem que ser uma matéria que não se desfaz, né? Mas eu estou falando de pensamento, inclusive. Eles continuarão pensando em pecar. Eles não vão ter tempo para pensar em pecar, eu garanto isso. Os pensamentos se mudam. Eu acho que intensifica o pensamento envolto à culpa. Tudo que eles vão pensar vai estar intensificado com um sentimento de culpa. Se pensam nas coisas boas, vai pensar de como foram ingratos, de como rejeitaram a Deus, de como não deram glória a Deus nas coisas boas que Deus deu. Até as coisas boas vai testemunhar contra eles. A Bíblia fala sobre isso, que os privilégios que nós recebemos como homens no inferno é testemunha contra nós. Intensifica a nossa consciência culpada diante de Deus, de tê-lo rejeitado e desprezado sua bondade. Então, eu acho que eles não precisam ter amnésia, não, pelo contrário. Lembra do Lázaro e o rico? Eles lembravam. O rico está lá consciente, totalmente consciente de seus atos, e diz que ele está em chamas, em tormento, e lembra dos seus parentes que eram como ele na terra, e diz assim: pai Abraão, manda Lázaro ou alguém ressuscitar e falar, aparecer lá e falar lá para os meus parentes, para eles não virem para cá, aqui o negócio é feio. Aí Abraão disse que eles ouçam lá Moisés e os profetas, que eles ouçam o evangelho, que eles ouçam a Bíblia lá. Entendeu, Júnior? Então assim, acho que vai haver uma mudança no corpo, mas não vai haver uma mudança de consciência. Ele não vai perder a consciência. Assim como o crente, não acredito que o crente precisa ter amnésia para não sofrer no céu. Enquanto os pensamentos dos ímpios sem Cristo é para seu tormento, os pensamentos do crente em Cristo é para a sua glória, é para o seu gozo, pois ele vai entender de fato, com a sua consciência renovada, com a sua alma transformada, o que significa todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vai fazer todo sentido esse texto na mente de um crente na glória, de que de fato como Deus conduziu toda a sua história, todas as coisas para aquele momento final. Então, as memórias de um crente o ajuda a glorificar a Deus e a intensificar seu gozo. De igual modo, as memórias de um ímpio
ajuda a intensificar seu sofrimento e tormento no inferno sem Deus, sem graça, sem misericórdia. Então, isso acontece de alguma forma aqui na terra, né? A maneira como eu lido com os meus pensamentos, com a minha memória, de alguma forma determina se eu sofro ou se eu me alegro. Como eu lido com aquilo. Não é? Então, às vezes, por exemplo, eu consigo superar memórias ruins com alegria no coração que vem de Deus. Né? Consigo me alegrar mesmo em meio a momentos ruins e difíceis. Por quê? Porque é como eu me relaciono com aquilo. É a maneira como eu me relaciono. Então, nem no céu, nem no inferno, o homem precisará perder memória, perder sua história, perder suas informações. Ah, pastor, mas lá com um crente no céu, lembrar dos parentes que ficou na terra ou que foi para o inferno. Seu tipo de relacionamento com Deus agora sua consciência está voltada à sua filiação a Deus. Essas coisas não lhe atormentam mais. Por quê? Porque ele não é mais irmão ou parente daquele que foi para o inferno. Ele é irmão dos outros crentes e filho de Deus em Cristo. Seu status social muda, sua base relacional muda. Ele não mais pensa como um mero humano e suas relações humanas. Ele agora pensa como tudo aquilo levou à sua condição final estabelecida por Deus, de filho de Deus, irmão de Cristo e de todos os outros crentes redimidos que agora formam a família final do Senhor. Aqui a gente já começa, né? Você vai sofrer, aí assim, meu Deus, não. Esses pensamentos irão agora glória e louvor a Deus. Então Jesus diz, para participar de minha glória. Então o que significa isso? Qual é a glória que Cristo tem com o Pai? Como o acesso, o privilégio, as bênçãos, o tratamento. Então nós adentraremos a glória de Cristo. A intimidade da convivência entre as pessoas, teremos acesso a Deus, comunhão com Deus de uma maneira profunda. Daí a ideia de participarmos da natureza divina. Primeiro, nós participamos da natureza divina, porque a santidade de Deus vem a nós, produzindo homens santos em Cristo. Daí vai concluir aquilo que Deus desejou para o seu povo: sede santo como eu sou. Em Cristo a gente se torna santo à semelhança de Deus, ou como Ele pretendeu que seríamos. Santos como Deus, justos como Deus, perfeitos como Deus, no resultado final da obra da redenção. Então, seremos semelhantes a Deus sem ser Deus, homens. Participamos daquilo que define a perfeição de Deus, sem nos tornar divinos. Então, esta natureza humana perfeita mostra como a imagem e a semelhança de Deus agora reflete em sua perfeição no Filho. Em outras palavras, o que o escritor está dizendo é: a imagem e a semelhança de Deus vai ser restaurada em nós. Vamos refletir a perfeição de Deus como a lua faz com o sol. Vamos refletir plenamente a grandeza de Deus sem ser Deus, naquilo que nos tornaremos como reflexo de sua obra em nós, da presença de Cristo em nós, de justiça, de perfeição e de santidade, mas sendo ainda homens. E o privilégio de desfrutar daquilo que é próprio da natureza divina, que é a glória que há entre as pessoas da Trindade. Cristo vai nos colocar dentro desta relação. Ele vai nos aproximar para sermos tratados por Deus como se fôssemos parte da divindade,
mas sendo meros homens. É tratamento, é relacionamento resultante do que Cristo fez em nós. Renovou a natureza, a imagem e semelhança de Deus na imagem do Filho. Fomos criados para refletir bem o Criador numa perfeição humana. O pecado roubou isso de nós, Cristo resgatou. Então não é tornar divino, é nos tornar homens perfeitos que refletem perfeitamente o caráter do seu Criador, na pessoa de Jesus. Então não é tornar-se divino, é tornar-se homem perfeito que reflete perfeitamente a divindade. Este é o ponto. Então, semana que vem a gente continua trabalhando a parte final da adoção. Que Deus em Cristo nos abençoe.